Algumas frases eu venho projetando aqui de uma pessoa que passou por um grande sofrimento. Por exemplo, por que será que os maus, pode passar, por que será que os maus se dão bem? Quando a pessoa está sofrendo, a pessoa enxerga essas debilidades humanas, né? Essas falhas no sistema social, sistema humano que nós vivemos. Uma outra é: de que adianta fazer orações a Deus? Uma outra é: eu procuro Deus em todo lugar e não encontro. E aí, uma muito frustrante: eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Quem passa por momentos assim, chega até mesmo a dizer coisas mais graves que essas. Por exemplo: agora já não tenho vontade de viver, o desespero tomou conta de mim. Você já pensou nisso, ou já falou isso alguma vez na sua vida? Quando o sofrimento bate à nossa porta, nós passamos por fases como a que Jó passou. Queridos, encerrando esta série, quando o sofrimento bate à porta, hoje vamos analisar uma outra atitude de Jó, que Jó teve ao passar por aquele grande sofrimento. E duas atitudes de Jó que contribuíram para a sua restauração, nós já vimos aí. A primeira, nunca perder a fé em Deus. E a segunda, se colocar na dependência de Deus, ou não macular a soberania de Deus, porque Deus sabe o que Ele faz, né? E hoje nós vamos voltar ao texto e tirar mais um ensino para a nossa vida. Jó, capítulo 42, versículo 1. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti é impossível, nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei coisas que eu não compreendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros e 7 carneiros e levem a Jó, e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem. Embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira.
Amém. Eu queria destacar o versículo 10, que diz assim, e é nele que nós vamos trazer a palavra nesta manhã. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Quando o sofrimento bate à nossa porta, muitas vezes nós somos marcados por pessoas que nos feriram, mas nós precisamos caminhar em direção ao perdão. Queridos, como eu disse nas outras 2 mensagens, esses 3 amigos de Jó, na verdade eles foram amigos da onça, passaram dos limites, exageraram, eles falaram demais, eles ficaram em cima de hipóteses que magoaram Jó, o acusaram de pecado que ele não cometeu. Veja o que ele diz aos seus amigos quando ele estava no meio do furacão, no meio do sofrimento. Eu não vou projetar o texto, mas olha só a mágoa que Jó tinha dos seus amigos. Ele diz assim, se você está com a Bíblia aberta, capítulo 16. Então, em resposta, Jó disse: já ouvi tudo isso antes. Em vez de me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras ocas não têm fim? Por que vocês não param de me provocar? Se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que vocês estão dizendo. Eu balançaria a cabeça com um jeito de sábio e os esmagaria com um montão de palavras. Capítulo 19, versículo 2. Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com suas palavras? Versículo 3. Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Esse foi o desabafo de Jó com esses 3 amigos da onça. Porém, queridos, no versículo 10 do capítulo 42, nós vemos então que Deus restaurou, mudou a sorte de Jó, depois que ele orou pelos 3 amigos que o acusaram, que o magoaram, que o importunaram. Depois que Jó orou por eles, depois que Jó intercedeu por eles, indicando a nós claramente que Jó os havia perdoado, então Deus restituiu tudo o que Jó perdeu e muito mais. Não existem dúvidas de que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o perdão traz cura, o perdão traz restauração. Olhe para Jesus e veja, quando ele foi açoitado, quando ele foi crucificado por homens impiedosos, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora note bem, queridos, como Jesus morreria, ressuscitaria e ascenderia ao céu e chegaria na presença de Deus sem ter dito essas palavras, sem haver perdoado aqueles que o crucificaram. Não havia cabimento que Jesus não os perdoasse, porque Jesus veio para isso. A sua morte serviu para isso. E se de fato nós entendemos o que Jesus veio fazer aqui, não podemos nos negar ao perdão, porque o perdão de Cristo por mim e por você foi muitas vezes maior do que o perdão que Ele exige de nós para com o nosso próximo. E durante a sua vida aqui, Ele falou várias vezes sobre isso, a começar quando Ele ensinou os seus discípulos a orar.
perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus, ainda falando sobre o perdão, contou uma parábola ao que a Sociedade Bíblica Brasileira deu o nome de credor incompassivo. Um homem devia ao rei uma fortuna que ele poderia trabalhar milhares de anos e vender a sua família, seus filhos, sua esposa, seus bens, e não pagaria a sua dívida. E ele se prostra perante o rei e implora o perdão, e o rei, tendo compaixão dele, o libera. Ele sai ali daquele palácio real, respirando a graça, respirando aquela misericórdia, respirando o perdão. E no trajeto até a sua casa ele encontra uma pessoa que lhe devia 3 meses de trabalho. E ainda respirando aquele imenso perdão, ele agarra no pescoço daquele homem e diz: paga-me tudo o que me deve, senão você vai para a cadeia. E aquele seu amigo que lhe devia, também se prostrando perante ele, disse: tenha paciência que eu te pagarei tudo. E ele não quis saber e mandou prender aquele homem. O rei ficou sabendo do ocorrido, e aí tomou tudo que ele tinha e o mandou para o cárcere. E Jesus nos conta essa história na base da comparação de que a nossa dívida com Deus é impagável, mas Ele, por graça e por misericórdia, e porque nos ama, nos perdoa. E a dívida do nosso próximo, que é tão facilmente pagável, ou seja, muito menor, muitas vezes nós retemos a nossa misericórdia e o nosso perdão. Jesus ainda disse em Mateus 6, versículo 14 e 15: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Querido e querida, o perdão é uma questão central em nossas vidas. Porque Jesus veio para nos perdoar. Perdão não é algo opcional. Você escolhe, você decide perdoar ou não perdoar. Não. O perdão é uma atitude imperativa e condicional. Porque se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. E queridos, assim como aconteceu com Jó, o maior beneficiário do perdão é aquele que oferece, que libera o perdão. A vida de Jó foi restaurada depois que ele perdoou os seus amigos, depois que orou por eles, e a Bíblia ainda nos diz que Deus ouviu a sua oração. O apóstolo Tiago diz isso na sua carta, no capítulo 5, versículo 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e façam oração uns pelos outros, a fim de serdes... Ele não diz nem perdoados, ele diz curados. Muito interessante que ele fala sobre 2 elementos que levam à cura: o perdão e a oração. Não somente a Bíblia, mas a própria ciência moderna, a qual nós chamamos de psicologia, também fala a respeito do poder do perdão. Quando uma pessoa não perdoa a outra, ela fica escrava da outra, ela fica amarrada na outra. Onde quer que ela vá e faça o que fizer,
por onde ela andar, aquela pessoa que ela não perdoa estará sempre presente na sua mente e no seu coração. Haverá em sua mente sempre essa figura do opressor, a magoá-la novamente, trazendo sempre um sentimento de mágoa e de angústia e de dor. A falta de perdão é como um câncer que corrói não o corpo, mas corrói a nossa alma. E aos poucos a nossa mente vai descarregando em nosso corpo pesadas cargas emocionais, e aí dá no que nós sabemos, ou que a ciência denomina de doenças psicossomáticas. Portanto, o caminho mais sensato é o caminho do perdão. Não é o caminho mais fácil, nem tampouco o mais justo aos nossos olhos, mas é o caminho que Jesus coloca para nós, portanto é o mais correto. Perdoar alguém que te fez mal não é uma atitude fácil, mas antes de ser uma atitude é uma decisão. Primeiro nós decidimos perdoar e depois nós perdoamos. E às vezes existe um espaço entre os dois, de tempo. Por isso nós precisamos trabalhar o perdão à luz da palavra de Deus. Primeiro você se convence do dever de perdoar, mas você não consegue. E aí tem um espaço de tempo que você vai trabalhar entre a sua decisão de perdoar e de fato o perdão. A julgar pela nossa razão, a pessoa que nos fere ou que nos feriu não merece o perdão, porque é ela que nos deve e não nós que devemos a ela. Mas vamos analisar o nosso relacionamento com Deus. Eu pergunto: como pecadores nós merecíamos o perdão de Deus? Sim ou não? Não. E a Bíblia nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, se eu sou um pecador, sabendo que eu sou um pecador, e estou debaixo da ira de Deus, sob o juízo de Deus, e Ele bondosamente, graciosamente, misericordiamente, Ele joga toda a minha culpa, não no mar, não no animal, mas em seu próprio Filho. Jesus sofre em meu lugar, Ele me perdoa, Ele me redime e Ele me aceita novamente. Qual deve ser a minha posição diante disso? Por isso que Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Nós precisamos sair de um cristianismo nominal para um cristianismo verdadeiro, porque o cristianismo nominal se torna uma religião que nós acostumamos com certos atos, mas isso não significa que estamos de fato vivendo o evangelho da graça de Deus. E é nisto que nós somos conhecidos como cristãos verdadeiros, e não pela nossa religiosidade. Recebemos seu amor, recebemos a sua graça, recebemos o seu perdão. É a nós, queridos, que passamos por tudo isso, por essa experiência de receber o amor de Deus, de entender o quanto fomos amados por Deus. É a nós que Deus exorta a perdoar, porque antes Ele nos perdoou.
Esta é a dinâmica do Evangelho. Fomos amados para amar, porque Ele nos amou primeiro. Fomos alcançados para alcançar. Fomos perdoados para perdoar. E eu fico pensando, se Cristo não tivesse vindo ao mundo, e se o cristianismo não houvesse se espalhado pelo mundo, o que hoje seria da nossa humanidade, do nosso mundo? Esta é a proposta do Evangelho, do perdão de Deus em Cristo. Uma das coisas que impedem o perdão, nós sabemos que é o orgulho. Perdoar pode parecer um ato de fraqueza, de derrota, mas não é. Jesus nos perdoou pagando os nossos pecados com a sua própria morte e morrendo vagarosamente como um criminoso, como um bandido na cruz do Calvário. E enquanto Ele estava crucificado, ainda teve de ouvir: salvou a muitos, não pode salvar a si mesmo. Eu fico pensando a completa submissão de Jesus nesta hora, podendo fazer o que Ele quisesse para tapar a boca dos seus caluniadores, sendo Ele o próprio Criador de todo o universo, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Mas não, Ele submeteu-se até o fim para completar a obra de redenção por mim e por você, porque Ele nos amou. Porém, aquilo que os seus opositores tinham como uma completa derrota, na verdade é a maior glória da fé cristã. Porque Jesus de fato morre, mas Jesus vence a morte, Ele ressuscita. Jesus de fato não perdeu, Ele venceu. E Ele venceu não um inimigo qualquer, mas o último inimigo, o maior dos inimigos, o pior dos inimigos, a morte. Portanto, o perdão oferecido através da sua morte não foi uma derrota, foi uma vitória. Da mesma maneira, quando decidimos perdoar alguém, nós não estamos perdendo, na verdade estamos mostrando uma superação, uma vitória diante de uma ofensa. E o melhor, estamos nos livrando de uma raiz de amargura, que como um câncer se instalou em nosso coração, e vai corroendo pouco a pouco a nossa alegria, e vai nos matando aos poucos. Tem um ditado que diz: fumar é prejudicial à saúde. Aliás, um ditado não, né? Uma inscrição. Parece que eu já vi em algum lugar um adesivo também, que falta de perdão é altamente prejudicial à saúde. E é. Sai ganhando quem perdoa. É como o fumante quando ele para de fumar. Ele sai ganhando e as pessoas à sua volta também. Tudo melhora. Quando você perdoa, tudo melhora. Então nesta manhã, Deus está batendo ao nosso coração, nos convidando ao perdão. Somos convidados por Cristo a viver uma vida na perspectiva do perdão. Como eu disse no início, nosso sofrimento vem de diversas formas. E nesse processo todo, pessoas nos prejudicam. Às vezes intencionalmente, às vezes sem intenção. O fato é que elas nos magoam e elas ficam causando mal e dor ao nosso coração.
E queridos, essas questões nós enfrentaremos por toda a vida. Por toda a vida. Às vezes, já na terceira idade, quando nós achamos que mais nada poderá nos acontecer de diferente, nós sofremos decepções. Por isso, o convite de Jesus ao perdão, na verdade, é um convite a uma vida, uma caminhada de perdão. É um convite para deixar que Cristo viva em nós de tal maneira que o seu Espírito nos faça ter um coração perdoador. Aí talvez você diga, mas pastor, eu sei que eu devo perdoar. E quando você começou a falar sobre perdão, me veio à mente uma pessoa que fez muito mal para mim. Mas pastor, o problema é que eu não consigo perdoar. Meus irmãos, esse fato é muito comum. Querer nem sempre é poder. E aí reconhecemos que o perdão tem a ver com a razão, que é uma decisão, mas também tem a ver com o coração, que é com emoção, com sentimento. E os sentimentos muitas vezes são profundos. Nós podemos racionalmente dizer, não vou pensar mais nisso, não quero saber mais disso, aqui, mas o sentimento permanece, a dor permanece, e a nossa mente fica cativa do sentimento. Portanto, perdoar não é simples. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer perdoar? O que você acha que Jesus faria no teu lugar? Você deseja agradar o teu Senhor? Jesus é o teu Senhor? A grande questão não é você, muito menos a pessoa a ser perdoada. A grande questão é Cristo. Você não tem de agradar você, e muito menos a pessoa que te magoou. Não. Você tem de agradar o teu Senhor, o teu Rei, o teu Salvador. Queridos, Jesus foi muito claro. Ele disse que se quiséssemos segui-lo, teríamos de negar a nós mesmos. Ele disse que não seria possível agradar a dois senhores. Ou Cristo é o teu Senhor, ou ainda você não tem parte com Ele. E queridos, se não temos Cristo como Senhor, o que será de nós? Nós estamos perdidos, não há vida em nós, não há libertação em nós, não há paz para nós, não há vida com Deus sem Cristo vivendo em mim. Mas se de fato já entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso objetivo maior é agradá-lo, é glorificá-lo com as nossas atitudes. Paulo diz em Romanos, ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A questão não é você, a questão não é a pessoa que te magoou, a questão é Cristo. Esse é o nosso supremo objetivo de vida: viver para Cristo, adorá-lo, amá-lo, servi-lo, agradá-lo. Pergunto novamente, em seu lugar, Jesus perdoaria a pessoa que você, porventura, não tem ainda perdoado? Aí você diz, pastor, mas eu não sou Jesus. Mas Ele vive em você, meu querido, minha querida. Talvez você não queira perdoar, muito menos tenha condições para isso, mas
Cristo que vive em você, dentro de você, pelo Espírito Santo, Ele tem condições. Então, qual é a tua parte no perdão? Primeiro, entender, o perdão é uma questão central dentro daquilo que nós cremos. É inegociável. Nós precisamos perdoar para que Deus nos perdoe. Segundo, colocar a questão diante de Cristo e clamar: ajuda-me, ajuda-me. Falta de perdão deixa a nossa vida travada, nós não deslanchamos, o nosso coração fica turvo, acinzentado, nublado, não há sol, não há alegria. Portanto, não fique nessa situação, meu amado. É pior para você, porque a falta de perdão atrasa a tua vida. E muitas vezes a pessoa que nós não perdoamos, ela está de vento em popa, ela nem lembra, nem pensa no que ela fez, está vivendo feliz a sua vida, e nós estamos aqui, presos, sofrendo, por causa dela, por causa da falta de perdão. Então Deus nos chama nesta manhã ao perdão. Deus nos chama, na verdade, a uma vida de perdão. Deus deseja que nós tenhamos um coração perdoador. Este é o desafio. Veio alguém na sua mente enquanto eu falava essas palavras? Então agora feche os seus olhos e coloque essa pessoa e essa situação diante do Senhor. Feche os teus olhos. Ore ao Senhor. Peça forças.